Programa Roda de Conversa coloca a reforma da Previdência em debate. Se você não lutar, sua aposentadoria vai acabar. A proposta da reforma da Previdência do governo Bolsonaro, que está no Congresso desde 20 de fevereiro último, acaba com a aposentadoria digna do povo brasileiro. Por isso, a luta das centrais é para que a Previdência Social pública seja universal, valorizada, sem privilégios e que amplie a proteção social para aqueles que mais precisam desse sistema. Denise Romano, obrigada pela presença, coordenadora geral do Sindiúti. Vamos falar sobre esse assunto e eu queria já de antemão saber de você, Sindiúti está nessa luta, né? Nós estamos sim nessa luta. O grande objetivo do dia 14 de junho é a paralisação dos serviços, tanto públicos quanto privados, no nosso país, assim como nós fizemos em 28 de abril de 2017, que foi uma das maiores greves gerais que o Brasil já viu. A reforma da Previdência não vai fazer distinções. Ela atinge de maneira concreta, de maneira estrutural, a vida e as relações de trabalho no nosso país. Não é uma reforma que vai atingir somente servidores públicos ou somente uma categoria profissional. Ela atinge a todos e a todas, os que estão trabalhando, os desempregados, os desalentados, porque agora nós temos essas categorias, né? Os desalentados são os que desistiram de procurar emprego, né? E mais os 15 milhões de desempregados que nós temos, mais outros milhões de desalentados que nós temos. E essa reforma atinge a todos, até quem ainda está estudando, até quem ainda nem ingressou no mercado de trabalho. Valéria, prazer estar com você. Fala pra gente do ponto de vista aí da educação privada, né, de outros segmentos da educação e também da classe trabalhadora, o que essa reforma significa? O que nós estamos vivendo é fruto do golpe que foi dado em 2016. A partir de então, os trabalhadores e trabalhadoras têm sido o alvo dos governos Temer e agora Bolsonaro. E alvo na tentativa de retirar todos os direitos, né? A reforma trabalhista foi aprovada com o discurso de que iria gerar emprego. E o que nós temos visto é uma crescente alta do desemprego, uma crescente alta das pessoas que estão em situação de miserabilidade. E agora o governo Bolsonaro foi eleito através de fake, através de mentira, né? Não dizendo ou não apresentando nenhum projeto para esse país. Imediatamente após a sua posse, apresenta o desmonte da Previdência Social. E o desmonte da Previdência Social, ele vem na tentativa de fazer do Brasil, ou no Brasil, o que o senhor Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, já ajudou a fazer no Chile, que é criar uma situação ou uma população de envelhecida que está na miserabilidade. Uma questão que é muito importante, as idades para a aposentadoria que a reforma do Bolsonaro apresenta são todas acima da casa dos 60 anos. Pelos cálculos, dependendo do tempo, dependendo, claro, da idade que você começou a sua vida produtiva e do tempo que você levou para, né, ou do tempo que você teve empregado. Mas na casa dos 60 anos é o mínimo. Você já imaginou um trabalhador vinculado ao INSS, que trabalha como autônomo, como os trabalhadores da construção civil, como as empregadas domésticas? Como esse trabalhador vai continuar contribuindo, trabalhando, porque o trabalho é sazonal, né? Sim. Às vezes fica sem, né? Vai continuar virando massa, carregando lata de massa, subindo escada com 65, com 70 anos. Como é possível isso? O trabalhador, ou qualquer pessoa, só terá direito a ter qualquer restinho, qualquer dinheirinho no final da sua vida, dependendo do tanto que ele conseguiu poupar.
Quando eu tenho andado por esse estado, quando você pergunta num público qualquer, quem tem poupança hoje? É mínimo, Quem né? tem não, dinheiro não sobra. Dinheiro não sobra. E como é que nós vamos fazer? E olha, Valéria, uma outra coisa assim, você que é professora, Denise, a Beatriz Cerqueira, deputada estadual, também do Sindiúti, da direção, ela, em várias vezes que esteve aqui no programa Roda de Conversa, ela falava assim, olha, uma professora dos anos iniciais, que é o caso dela, né? Como que essa professora, aos 60 anos, terá condições de estar numa sala de aula, né, Denise? Sentando, levantando, fazendo roda de conversa com as crianças, cuidando dos pequenininhos, numa idade assim, né, de já estar no descanso. E aí, é Vera, complicado, né? E aí, os professores da rede pública, a reforma ou o desmonte não leva em conta o local onde eles trabalham, que exposição o trabalhador da educação, em especial os professores, são submetidos todo dia. Que tipo de enfrentamento que ele tem que fazer, porque hoje a escola reflete a sociedade. Sim. Então, se nós temos uma sociedade onde um governo está impulsionando e incentivando a violência, a escola também fica violenta. E os professores estão nesse espaço o tempo todo, né? Tem que enfrentar ônibus, sala muito cheia. A reforma ou o desmonte, ele não leva em conta isso. O que eu acho que a gente precisa deixar bastante claro é que você que está aí, que pensa que nada disso vai te atingir, isso te atingirá de alguma maneira. De uma maneira ou de outra. Ou através da reforma da Previdência, ou através da privatização da escola pública. Exato. Porque o interesse deles é privatizar a escola pública, transformar a escola em mercadoria, para que só quem puder pagar por ela esteja na escola pública. Você poderia falar pra gente, Jair, o que a CUT Minas, o que a Central Única dos Trabalhadores e outras centrais estão pensando para o próximo dia 14? A questão do dia 14 é importantíssimo, né? Os 2 atos que nós tivemos agora muito grandes em BH deram essa sinalização. Então a gente está se organizando. O debate é bem democrático, a gente está indo nas bases. A orientação é essa para todas as centrais, irem às bases conversar com os trabalhadores, para a gente poder estar discutindo a questão da greve do dia 14. E o que mais preocupa os trabalhadores de uma forma geral sobre a reforma? Vera, os trabalhadores estão entendendo o que está acontecendo no Brasil, sabe? Mesmo o debate tem sido bem aberto, mesmo a pessoa que votou em Bolsonaro ou em Zema durante as eleições, o que nós estamos debatendo agora é o que está acontecendo com nós enquanto classe trabalhadora, não importando em quem votou nesse ou naquele candidato em 2018. Os trabalhadores perceberam, né? Houve uma promessa do governo Temer que com a reforma trabalhista iria gerar milhões de empregos no Brasil, que não aconteceu. Então o povo está entendendo que é mentira isso. E da classe trabalhadora agora, todos os setores vão ser atingidos pela reforma da Previdência, todos. Então independe se é servidor público, se é servidor de economia mista, como é o caso da CEMIG e da Copasa, ou se é servidor do setor privado. Qualquer um vai ser atingido pela reforma da Previdência, e essa promessa do governo, mais uma vez, que se fizer a reforma da Previdência vai gerar emprego, é mentira também, né? Não vai gerar nenhum emprego. Então a gente está, além do diálogo que a gente está fazendo com todos os trabalhadores, a gente também está conversando com os trabalhadores e trabalhadoras que estão desempregados. Né? Num debate com eles, a gente sabe da situação que às vezes chega no desespero, mas estamos conversando com eles a respeito do que está acontecendo e que esse processo da capitalização. Da capitalização, da reforma da Previdência não vai gerar emprego no Brasil, né? E se a pessoa está desempregada, capitalizar o quê, gente? Como? Então, essa pessoa está fora, né? Nós tínhamos que estar discutindo agora no Brasil é isso. As pessoas voltaram a passar fome no Brasil, né? É isso. As pessoas estão desempregadas. Nós tínhamos que estar debatendo era isso, né? Sanar isso primeiro. As ruas cheias, né, gente? Ruas cheias, de pessoas abandonadas. Vendendo bala nos sinais. Então, assim, o Brasil não precisa disso. A gente tem condições de gerar muito emprego, né? Então a gente deveria estar discutindo era isso, não discutindo, por exemplo, privatização de empresas, reforma de previdência, está discutindo concurso público para CEMIG, para Copasa, para gerar emprego, né? Discutindo como é que você vai gerar mais emprego no Brasil, e infelizmente está invertida a situação. Então nós estamos fazendo um grande debate, colocando essas agendas. O objetivo, óbvio que é fazer atos grandes, mas o objetivo é parar a produção, né? Fazer um enfrentamento ao sistema. Mas eu estou aproveitando aí a deixa que você deu em relação às questões da privatização das empresas públicas. Eu queria trazer um pouco o debate aqui para Minas Gerais, porque nós temos um representante do governo Bolsonaro aqui em Minas, que é o governador Romeu Zema, que defende a reforma da Previdência, já declarou seu total apoio à reforma, que quer fazer uma reforma também para os servidores estaduais. Mas vai ter muita resistência em relação a isso. Mas eu queria socializar aqui, sabe?
A gente participa das mesas de negociação e toda a reivindicação, toda a solicitação que a gente apresenta organizadamente numa pauta, a resposta do governo é a seguinte. Vamos dar um exemplo aqui, né? Nós queremos que o pagamento volte ao 5º dia útil, sem parcelamento. Para atender essa reivindicação, nós precisamos vender a CEMIG, vender a Copasa, vender a MGS e a Prodenge. São empresas que, segundo o governo, estão falidas. Quebradas e não dão lucro ao Estado. Uma empresa, quando está quebrada, ela para de prestar o serviço, né? Quando está quebrada, ela não consegue prestar o serviço. E não consegue nem ter lucro, né, Denise? A conta de luz chega todo dia, todo mês na nossa casa. A gente toma banho, tem lá a energia, sai a água do chuveiro. E como assim as empresas só dão prejuízo e precisam ser vendidas? Porque, deixando claro, viu? As contas têm aumentado. Sim, vender a CEMIG vai pagar um mês de folha de pagamento do Estado de Minas Gerais, né? Tipo, vender a casa para pagar o aluguel, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, linkando isso com o dia 14 também, porque é um dia de enfrentamento ao Romeu Zema também. Voltou aquela temática dos anos 90, né, Denise? Quando a solução do governo Fernando Henrique era vender tudo. E vender o que ele conseguiu vender na época não resolveu a nossa vida, né? Hoje nós temos um dos piores sistemas de telefonia do mundo. Você viaja aí para 50 km de BH, você já está sem sinal de celular. Nós temos o exemplo da Vale do Rio Doce, né? O Romeu Zema é do setor de energia. As empresas dele é do setor de energia. Então ele tem grande interesse na venda da CEMIG. A CEMIG acabou de fechar o lucro do ano passado em 1 bilhão e 800 milhões de reais. 1 bilhão e 800 milhões, quase 2 bilhões de lucro. Então como é que uma empresa dessa está quebrada? Ele falou na imprensa agora recentemente que a CEMIG é o entrave para o desenvolvimento do Estado. A CEMIG, quando foi criada por JK, nos anos 50, foi para desenvolver o Estado de Minas Gerais e ela tem cumprido esse papel de forma muito bela aqui no Estado, que é desenvolver o nosso Estado. A questão da tarifa está alta, se a nível nacional é uma solução que a gente tem que dar, mas que a gente só consegue dar, Valéria, se a empresa for pública, né? Claro. Se for uma empresa privada, a tarifa vai aumentar mais ainda. Claro. A Copasa também fechou com um lucro próximo de 500 milhões de reais. Então não é problema de gestão dessas empresas, é um problema de política do governo. É projeto. É projeto político. Ele tem interesse na privatização, como o governo Bolsonaro tem interesse na privatização. E se colocar a venda CEMIG, aparece um tanto de gente para comprar, porque é uma empresa super lucrativa, né? A conta de luz vai aumentar, Jairo, se a CEMIG for privatizada? Olha, a experiência que a gente tem em todo o Brasil, Denise, de onde foi privatizada, a conta, em média, subiu 3 vezes o valor. E o problema é o seguinte, para mim o pior disso tudo é entender que quem cuida da nossa casa ou dos nossos recursos somos nós. Então, água é bem público, energia, isso não pode ficar na mão de quem só pensa no capital. Isso tem que ficar na mão do Estado, porque isso é um direito dos trabalhadores e trabalhadoras de toda a população. Então, saúde, educação, as nossas riquezas precisam ser administradas pelo Estado, porque ela não é temporária, né? Ela é permanente, ou pelo menos nós esperamos que seja mais permanente. Primeiro, não será a implementação ou o desmonte da Previdência que resolverá o problema econômico do Brasil. Se precisa de entrar mais dinheiro em caixa, nós estamos propondo a taxação das grandes fortunas e dos lucros e dividendos apropriados pelos rentistas, a cobrança da dívida dos empresários com o INSS, que alcança mais de 400 bilhões, o fim das desonerações que subtraem recursos do orçamento público e da Seguridade Social e uma reforma tributária que vá cobrar de fato do capital financeiro e que retire a obrigação do trabalho e da produção. Ou seja, nós não estamos dizendo sem conhecimento, nós estamos dizendo com conhecimento de causa e temos propostas para que o Brasil saia do lugar onde está e volte a investir em criação de emprego e renda. Ninguém fala que essa reforma está a serviço de A, de B e de C. Às vezes, o discurso da reforma ganha um pouco de humanidade quando se diz assim, essa reforma quer tirar o benefício da prestação continuada. Ou então do trabalhador e da trabalhadora rural. Porque a Lucimar, inclusive, quando ela esteve aqui, ela falou assim, gente, uma trabalhadora do campo, ela não dá conta de chegar
aos 60 anos, de forma nenhuma, levantando 4h30 da manhã, trabalhando de sol à chuva, não daria conta. Então, eles começam a limpar essas partes que ganham demais a opinião do povo, né? E começa a falar, não, mas nós vamos fazer uma reforma de fato que vai melhorar, que vai acabar com isso, com aquilo. Mas no fundo, o que eles querem da Previdência não é nem atingir, né, esse público. Eles querem um outro público, não é, Jairo? O que a Valéria coloca ali, da proposta que nós construímos, né? Ela traz R$1 trilhão em menos de 4 anos. E o Paulo Guedes tem falado de 1 trilhão em 10 anos. Essa proposta traz 1 trilhão em menos de 4 anos. Só para deixar claro para a população. A questão que está acontecendo no Brasil é uma transferência do nosso dinheiro para o meio rentista, que é o meio dos banqueiros. Quando o governo federal fala agora que vai liberar o fundo de garantia para a pessoa sacar para gastar, a pessoa vai sacar o dinheiro para pagar o que ela deve ao banco. Exatamente. Você vai tirar o seu dinheiro, tá ali guardado para você, de repente, conseguir comprar uma casa, ou quando você se aposentar, ter aquele dinheiro na sua mão. Para pagar juros de cartão de crédito. Para pagar juros de cartão de crédito. Porque eles têm essa pesquisa, eles sabem que o povo está endividado. Sim. Então, se o dinheiro cai na conta da pessoa, o banco pega antes da pessoa colocar a mão no dinheiro. Então, tudo para os bancos. Exato. Né? Quando você muda a estrutura, que eles estão propondo é uma mudança de estrutura da Previdência Nacional. Você tira do modelo solidário, que é o que existe hoje, para um modelo capitalizado. Não é uma coisa ou outra, ele vai mudar. Ele vai mudar para uma coisa que é o capitalizado. O capitalizado, onde foi colocado, como por exemplo no Chile e em outros países, os bancos privados tomaram conta daquele dinheiro. Então eles estão transferindo o nosso dinheiro, que é público, que é o nosso dinheiro que está lá na Previdência, que está que envolve questão de saúde, né? Assistência social, para os banqueiros olharem esse dinheiro. Então a pessoa que hoje consegue investir R$74 para poder ter sua aposentadoria, depois de 35 anos de trabalho, ela consegue ter no mínimo o salário mínimo hoje, que é R$988. Se a pessoa investir o mesmo dinheiro no sistema de capitalização, ela vai ter R$234. Então é essa a diferença que a pessoa tem que perceber, que não é... Eles estão simplesmente pegando o nosso dinheiro, como estão fazendo agora com o fundo de garantia, para transferir para os bancos, para que os bancos tenham mais lucro, né? Então, o que eles estão tentando fazer é isso com essa reforma da Previdência. E aí eles vão limpando a área desses problemas que eles criaram, tipo BPC, né? A questão da pensão, né? Que eles estão mexendo também. Eles vão limpando a área, mas o ponto crucial que eles querem, que é a capitalização, que é onde o Paulo Guedes navega, que é o campo dele, é onde estão os amigos dele, onde ele tem empresa, e ele vai ganhar muito dinheiro com isso. Esse ponto eles não mexem. Então, que o povo fique bem atento. Não está mudando em nada na questão da proposta do governo, porque a proposta muda estruturalmente o que nós temos de previdência hoje. E o nosso povo, daqui 30 anos, Denise, é que vai sentir os efeitos disso. Então, nós já temos experiências no mundo que já fizeram isso na década de 80 e não deu certo, e nós estamos alertando as pessoas. Não vai dar certo isso também no Brasil. Se você quer saber por que todo dia no Jornal Nacional, apesar das críticas que eles tecem a outras questões em relação ao governo do Bolsonaro, eles defendem a reforma da Previdência. Dá um Google aí nos grandes devedores do INSS, que vem uma lista. Porque eles querem economizar, porque eles querem lucrar mais ainda. Eles querem lucrar extremamente. Então, fica aí o nosso chamado, dia 14, greve geral, nacional, convocada por todas as centrais. O Sindut-MG já convocou a nossa categoria. Lembrando a todos que estão nos ouvindo, dia 14 não terá metrô, dia 14 não terá ônibus. É um dia de cruzar os braços, é um dia de dar o recado ao governo, que as ruas já vêm dando o recado desde o dia 8 desde o carnaval, 8 de março, numa crescente. No dia 14 de junho, todos nós estaremos de braços cruzados e dizendo para esse governo, ou ele faz o que é dele por direito e dever, que é investir no progresso e na organização desse país e retirar de pauta esse desmonte da Previdência Social, ou nós não sairemos das ruas e pararemos a produção do país.